Eu tinha acabado de soltar um vídeo sobre a busca do Atlético por um zagueiro. 6 horas saiu esse vídeo. 6h02, o Atlético registra no boletim informativo diário da CBF Abraão, zagueiro destro, alto, que pertencia ao Fortaleza, estava emprestado ao Santa Clara de Portugal e que assina contrato até 2028 com o Atlético. O Atlético emprestou o Matheus Gamarra e precisava de um zagueiro, né? Tinha apenas Léo, Tobias, Beleze, Arthur Dias e Matheus Felipe no elenco. Me parece, essa chegada do Abraão, uma reposição à saída do Gamarra, uma vez que mesmo que destro, jogou pelo lado esquerdo na última temporada pela Chapecoense. E aí com Léo e Abraão para a zaga pela esquerda, Tobias, Figueiredo e Beleze para a zaga pela direita, me coloca uma possibilidade de que o Abraão resolva uma carência, ou pelo menos se aproxime, a intenção pelo menos é essa, de resolver a carência da zaga pelo lado esquerdo, a opção do banco ao Léo. Ele resolve? Vamos ver, né? Vamos descobrir de fato nessa temporada, vamos esperar o jogador jogar para descobrir realmente se ele vai resolver ou não vai resolver essa carência. O grande ponto é que é um jogador alto, rebatedor, e tem lá, na última temporada pelo menos, mais de 70%, 72% de duelos vencidos pelo alto. É um número muito alto, tá? É um jogador que tem mais de 6 cortes por jogo na última temporada, que também é um número alto, é um número muito bom. É um rebatedor. É um zagueiro que vai bem pelo alto, um cara que consegue afastar bem as jogadas, ter uma segurança nessa bola alçada para dentro da grande área. No entanto, ele não é esse jogador que é tão qualificado na saída de jogo. Não é um jogador que vai ser um cara que vai pensar o jogo do Atlético, que vai ajudar tanto quanto ajuda o Léo, por exemplo, que vai ter tanta porcentagem de acerto na quebra de linha, né? Esse jogador que vai fazer com que a pressão adversária seja vencida mais fácil. Mas é um jogador que defensivamente ajuda e no contexto de Série B ajuda legal. É um destaque da Chapecoense na última temporada, até determinado ponto onde dá pra gente considerar qualquer jogador da Chapecoense que brigou contra o rebaixamento na última temporada como um destaque na competição, mas ele de fato foi um jogador seguro, um jogador que ajudou a Chapecoense a escapar do rebaixamento para a Série C. Chega ao Atlético então para essa disputa por essa vaga, né? Léo, Abraão pela esquerda, Tobias, Figueiredo e Lucas Beleze pela direita, a princípio, com o Matheus Felipe como uma opção, o Arthur Dias como outra. É um elenco do Atlético que só de ter 4 zagueiros em condição de jogar já faz mais do que o elenco do ano passado, né? O Atlético fica muito tempo só com o Kaique Rocha para a zaga pelo lado direito, o Thiago Hernan ainda está no Atlético, mas está afastado, não vai ser reintegrado, o Matheus Gamarra já foi negociado, o Kaique Rocha já rescindiu o contrato. Então, assim, o Atlético era um time que no ano passado sofreu muito com a falta de zagueiros e nesse ano já tem 4 talvez em condição, com o Arthur Dias com a opção da base e o Matheus Felipe, que não deveria ser a opção, mas tende a continuar sendo. Então, assim, é uma formação de elenco interessante e tende a fechar o mercado do Atlético, né? O Furacão confirma nesse momento, confirma ainda não foi oficializado ainda o Fabrício Peralta, mas chega em Curitiba e vai assinar contrato com o Furacão, com o Atlético, né? O Atlético fecha essa lacuna da zaga também, contrata um zagueiro, e aí as duas lacunas que tinham, que era a volância e a zaga, são resolvidas em primeiro momento. Vamos ver se o nível de atuação conta essa história também. E o mercado que o Atlético fecha nesse momento, são 18 contratações, é muita coisa, assim. E é um elenco que mesmo que não tenha havido investimento, mesmo que o Atlético não tenha investido nas contratações, é um elenco que ajuda, é um elenco que funciona, é um elenco que coloca o Atlético talvez com o melhor mercado da Série B do Campeonato Brasileiro. É mais que obrigação, não é mais que a obrigação, na verdade, né? Tinha que ter esse elenco, na minha visão tem. É o melhor elenco para mim da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que transformar isso no campo, tem que transformar isso em atuação, isso está num processo, tende a acontecer também. Mas a questão é que o Atlético faz o seu dever, o Atlético cumpre com a sua responsabilidade de chegar para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com o melhor elenco da competição. Você tem 2 goleiros de nível bom, o Santos e o Mikael. Você tem 4 zagueiros de bom nível, né? O Léo e o Tobias Figueiredo,
a princípio de bom nível, né? Isso é uma avaliação projetada para o resto da temporada. Então, Léo e Tobias Figueiredo como dupla titular, o Beleze que pode ter seus 10, 15 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, e agora o Abraão, que foi um jogador que conseguiu se dar bem no contexto de jogos da Série B, do nível competitivo da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a lateral direita, o Dudu é muito questionado, o Palácios é questionado também, mas são jogadores que, tecnicamente falando, têm qualidade para jogar B. Na lateral esquerda, o Fernando é questionado, o Léo Derek é uma boa peça. Com o fico do Esquivel, e por enquanto está ficando, né, tem até o dia 12 de março para ser negociado com o River Plate, se esse for o destino, mas por enquanto permanece no Atlético, também é um nível interessante para a lateral esquerda. Aí você pega no meio campo Raul, Falcão, Felipinho e o Fabrício Peralta. É um quarteto interessante, mas à frente com o Zapelli, com o João Cruz, Juliano, também é um bom nível, e assim, pode ser o ponto alto desse elenco do Atlético em termos de opção. Para as pontas, o Atlético tem lá Luiz Fernando, tem Velasco, tem Leozinho, tem Isaac. É um time interessante, tem o Julimar para retornar em abril. Para centroavância, Mastriani, Kardec, o Renan Peixoto, que chega e não tem um nível tão interessante, mas pode, no lado físico, na pegada, na luta, ter minutos. Matheus Babi, que também não é um nível técnico excelente, mas pode ajudar em determinado contexto. Então, assim, é um Atlético recheado. É um Atlético que tem, na Série B do Campeonato Brasileiro, mais opções do que tinha para jogar a Série A, guardadas as devidas proporções. E é um time que faz o dever de casa, entende que a temporada é longa, entende que vai precisar de elenco e profundidade, mudança de características, né? O Isaac é uma característica que não havia no elenco do Atlético, o Leozinho também. O Luiz Fernando tem outra característica, mais finalizador, mais de associação. O Velasco é um jogador mais associativo. O Julimar, muito em posição física, muita velocidade. Para centroavante você tem estilos diferentes, o Kardec que segura mais o jogo, o Renan Peixoto mais brigador e o Mastriani um jogador mais finalizador. Para volância, Falcão só pegada, Raul pegada e construção, Felipinho pegada e construção e o Fabrício Peralta que é mais um construtor. Para zaga, o Atlético tem um zagueiro pela esquerda construtor e rápido, que é o Léo, um zagueiro pela direita bom pelo alto, que é o Tobias Figueiredo, que também consegue construir, com o Abraão como opção para a esquerda de um jogador muito bom pelo alto e com o Beleze como opção para a direita para ser esse jogador talvez mais parecido com o Tobias Figueiredo. Então, assim, é um Atlético que tem não só muitas opções, mas também muitas características diferentes. É um elenco grande e profundo, dá pra gente colocar dessa maneira. Isso ajuda na disputa da Série B. Poderia ser melhor, o Atlético poderia ter investido e colocado grana para fazer um elenco para disputar a Série B que não precisa ser formulado para jogar A. E talvez muitos desses nomes que eu falei não possam permanecer num Atlético que visa jogar a Série A na próxima temporada. Mas, para cumprir o papel que se dispôs a cumprir, que é voltar à elite do futebol brasileiro nessa temporada, o Atlético cria um elenco funcional, um elenco coeso, um elenco que faz sentido e que é profundo o suficiente. Enfim, Abraão, zagueiro do Atlético, está oficializado, deve ser anunciado pelo clube nos seus canais oficiais nos próximos dias e com isso deve fechar a janela do Furacão. O Furacão que tem mais um dia, tem a sexta-feira para oficializar negócios, ainda tem que colocar no bid a contratação do Fabrício Peralta. Mesmo assim, vamos entender, vamos ver como vai ser esse tipo de situação, certo? Uma coisa, tá? Me entristece o Atlético não ir no Naves. O Atlético teve a negociação do Naves nas mãos e decidiu, por meio do seu presidente Marcelo Petralha, que tinha jogadores jovens o suficiente na posição. Nesse momento a possibilidade apareceu de novo e o Atlético, de novo, não aproveitou, né? Perde o Atlético. Poderia ter um jogador de altíssimo nível na sua defesa, com a bola no pé principalmente, né, que ajudaria demais nessa questão da saída de bola, mas enfim, é algo que o Atlético decidiu não fazer. Eu não consigo entender o porquê, mas o Atlético decidiu não fazer e é uma situação que aconteceu. Enfim, Abraão, novo zagueiro do Atlético, para jogar pelo lado esquerdo e ser opção ao Léo Pelé nessa zaga do Furacão. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!